Sansão. Parte 1. O segredo da força. Como pode o homem mais forte do mundo, capaz de despedaçar um leão com as próprias mãos, terminar cego, acorrentado e ridicularizado pelos seus inimigos? A história de Sansão não é apenas sobre força física extraordinária, mas sobre o terrível perigo de negligenciar os segredos de Deus. Ele tinha tudo para ser o libertador definitivo, mas acabou no chão de uma prisão filisteia. No livro de Juízes, capítulo 13, vemos que ele foi consagrado desde o ventre materno para uma missão sagrada. Mas as escolhas erradas e as paixões cegas silenciaram o chamado do Senhor em sua vida. Como a ruína bateu à porta daquele que deveria ser imbatível. Esta narrativa nos mostra que o maior inimigo de Sansão não eram os exércitos filisteus, mas o seu próprio coração desobediente. Até hoje, essa trajetória nos alerta sobre a importância de guardar a nossa comunhão com Deus e não brincar com o pecado. O declínio espiritual de Sansão é um espelho para os nossos dias, lembrando-nos de que a verdadeira força vem da fidelidade à aliança com o Criador. Mas será que o fim de sua história seria apenas de humilhação e derrota? Existe uma esperança que surge do arrependimento profissional, um clamor final que ecoa pela eternidade e mostra o poder da restauração divina. Se você quer entender como Deus usa até os nossos momentos de maior fraqueza para manifestar sua glória, inscreva-se agora no Bíblia por Partes e ative as notificações. Prepare o seu coração, pois a incrível e trágica jornada de Sansão começa agora. Parte 2. O clamor da terra oprimida. Para compreendermos a grandiosidade desta história de fé, precisamos voltar no tempo, até o período sombrio narrado no livro de Juízes, capítulo 13. Israel vivia um ciclo espiritual doloroso de rebeldia, opressão estrangeira e clamor tardio por socorro. Por 40 anos longos, o Senhor entregou seu povo rebelde nas mãos opressoras dos filisteus, um povo guerreiro altamente organizado que dominava com mão de ferro a costa mediterrânea. A terra prometida, antes fluindo leite e mel, agora estava sob a sombra cinzenta da servidão e do medo constante. Os filisteus não eram apenas inimigos militares temíveis. Eles traziam consigo uma cultura urbana muito sofisticada e uma idolatria altamente sedutora. Detentores exclusivos da avançada tecnologia do ferro, eles possuíam espadas afiadas e carros de guerra muito superiores aos recursos rudimentares de Israel. Seus imponentes templos pagãos eram erguidos em adoração a falsos deuses, especialmente ao ídolo Dagon, a divindade filisteia da fertilidade. Essa forte pressão cultural e religiosa ameaçava sufocar completamente a identidade sagrada do povo da aliança, empurrando os hebreus para a apostasia espiritual. O cenário geográfico desse embate histórico é a tensa região de fronteira, situada entre as montanhas de Judá e o território original da tribo de Dan, onde as culturas vizinhas se chocavam diariamente. O poeirento Vale de Sorek e as planícies costeiras adjacentes eram palcos de comércio ativo, mas também de perigosas tentações espirituais para os hebreus. Em vez de se manterem santos e separados para o Senhor, muitos israelitas preferiam um acordo pacífico e vergonhoso com os opressores pagãos, esquecendo-se da lei santa de Moisés. É exatamente nessa atmosfera sufocante de fraqueza nacional e declínio espiritual que o Deus soberano de Israel decide agir de forma extraordinária. Ele não envia um exército numeroso para lutar, mas escolhe soberanamente um único menino que nasceria sob um voto sagrado e vitalício, o voto de nazireado. Conforme as instruções divinas detalhadas dadas pelo próprio anjo do Senhor à esposa de Manoá, essa criança deveria ser totalmente consagrada a Deus desde o ventre materno, nunca cortando cabelo ou tocando em impurezas. O que estava em jogo naquele momento crucial da história sagrada, portanto, não era apenas a posse de terras férteis ou a soberania política nacional, mas a própria sobrevivência do testemunho do Deus vivo sobre a terra. Sansão nasce para ser um instrumento profético contra a apostasia de sua época, uma barreira de força física descomunal contra o domínio filisteu. No entanto, o seu maior e mais perigoso combate de toda a vida não seria travado nos campos externos, mas dentro das escolhas de seu próprio coração. Parte 3. O segredo e a tentação. A jornada de Sansão rumo ao seu próprio destino começa quando ele desce às terras de Timna. Ali, seus olhos se desviam para uma jovem filisteia, contrariando o conselho de seus pais e as leis do seu povo. Como está registrado no livro de Juízes, capítulo 14, ele exige aquela mulher, deixando-se guiar pela visão e não pela aliança sagrada que possuía como nazireu consagrado desde o ventre materno. No caminho para Timna, entre as vinhas silenciosas, um jovem leão ruge ferozmente contra ele.
De repente, o Espírito do Senhor se apossa de Sansão com tamanho poder que ele rasga o animal ao meio com as próprias mãos nuas, como se fosse um pequeno cabrito. Essa demonstração de força extraordinária era apenas um vislumbre do que Deus faria através dele para libertar a nação de Israel. Tempos depois, ao retornar para o casamento, Sansão se desvia para ver o corpo do leão e encontra um enxame de abelhas com mel dentro da carcaça. Ele retira o mel e o come pelo caminho, quebrando o voto de nazireado que o proibia de tocar em corpos mortos. Na festa de núpcias, ele propõe um enigma desafiador aos 30 convidados filisteus, testando a astúcia de seus opressores. Pressionada pelos filisteus com terríveis ameaças de morte, a noiva chora diante de Sansão até que ele, cedendo, lhe revela o segredo do enigma. Ao ver seu segredo traído aos inimigos, a ira de Sansão se acende. Ele desce à cidade de Ascalon, derrota 30 homens para pagar a aposta e abandona o local enfurecido, enquanto sua noiva é entregue a outro homem. Diante da traição, a vingança de Sansão contra os opressores é implacável. Ele captura 300 raposas, amarra-as aos pares pelas caudas com tochas acesas e as solta nos campos secos dos filisteus. O fogo descontrolado destrói completamente as plantações de trigo, as vinhas e as oliveiras, desferindo um golpe financeiro devastador na economia dos inimigos que dominavam as terras de Israel. Entregue amarrado pelos homens de Judá para evitar uma guerra, Sansão parece rendido. Porém, ao ver os filisteus gritando em triunfo, o Espírito do Senhor o fornece gloriosamente. As cordas novas caem de seus braços como fios de linho queimados. Ele clama ao Senhor, encontra uma queixada fresca de jumento caída ao chão e, usando essa arma improvável, derrota sozinho 1000 soldados inimigos armados. Apesar de suas retumbantes vitórias militares, o valente Sansão continuava vulnerável às paixões do próprio coração. Anos mais tarde, ele desce ao perigoso Vale de Sorek e se apaixona por uma mulher chamada Dalila. Os governantes filisteus, percebendo a fraqueza emocional do juiz de Israel, oferecem uma fortuna a ela para descobrir a origem secreta de sua força descomunal, preparando uma armadilha sutil. Dalila inicia seu jogo de sedução e fingimento, questionando Sansão repetidas vezes sobre o que poderia amarrá-lo e enfraquecê-lo de verdade. Por 3 vezes, ele brinca com perigo mortal e lhe dá respostas falsas, vendo atestar cada uma de suas mentiras. Sansão permite que o inimigo se aproxime cada vez mais do seu segredo sagrado, sem perceber que a sua ruína viria do abraço traiçoeiro em seu próprio lar. Parte 4. O clamor na escuridão. A insistência diária de Dalila tornou-se uma verdadeira e insuportável tortura para a mente de Sansão. Conforme relatado no livro de Juízes, capítulo 16, ela o pressionava todos os dias com suas palavras capciosas, importunando de tal maneira que a sua própria alma se angustiou até a morte. O homem mais forte do mundo, que antes derrotava exércitos inteiros sozinho, não resistiu à manipulação emocional constante dentro de seu próprio lar, cedendo ao cansaço extremo que nublava o seu julgamento. Totalmente abatido e sem forças para lutar contra as falsas lágrimas e acusações insistentes de Dalila, Sansão finalmente abriu todo o seu coração para ela. Ele revelou o segredo de seu pacto sagrado com o Criador. Nunca passou navalha pela minha cabeça, porque sou nazireu de Deus desde o ventre de minha mãe. Se for rapado, a minha força se retirará de mim, fraquejarei e serei comum. Ao entregar o mistério de sua consagração, ele entregou tolamente sua própria vida. Percebendo que ele revelara toda a verdade, Dalila mandou chamar imediatamente os governantes filisteus para que agissem. Enquanto o forte guerreiro hebreu dormia profundamente em seus joelhos, entorpecido por uma falsa sensação de segurança e afeto, ela chamou um homem para cortar as 7 tranças de seu cabelo. Naquele silêncio traiçoeiro, a força extraordinária começou a deixá-lo e a consagração que o protegera por tantos anos foi completamente violada, deixando-o fraco e totalmente vulnerável. Quando Dalila gritou que os filisteus estavam vindo contra ele, Sansão despertou assustado de seu sono profundo. Ele pensou que sairia livre e se livraria deles como fizera nas outras vezes, pois ainda não sabia que o Espírito do Senhor já se havia retirado dele. Essa é uma das passagens mais tristes do livro de Juízes, capítulo 16. Sem a santa presença divina, Sansão tornou-se indefeso, sendo subjugado com facilidade por aqueles que antes o temiam. Os filisteus então o agarraram com fúria implacável, furaram impiedosamente os seus olhos e o levaram sob forte escolta para a cidade de Gaza.
Ali, o outrora grande libertador do povo de Israel foi amarrado com pesadas correntes de bronze e forçado a virar uma enorme pedra de moinho na prisão escura, trabalhando como um animal de carga. Aquele que antes carregava as pesadas portas de Gaza nos ombros agora andava em círculos na mais profunda humilhação. Contudo, na escuridão daquela prisão úmida e solitária, a misericórdia divina começou a operar silenciosamente na vida do juiz caído. O texto sagrado nos revela que o cabelo de sua cabeça começou a crescer novamente, logo após ter sido totalmente rapado. Cada centímetro que crescia representava não apenas o retorno dos fios, mas um tempo de profundo arrependimento, quebrantamento e renovação interna de sua antiga aliança com Deus, preparando terreno para o seu momento derradeiro. Os líderes dos filisteus se reuniram em grande festa para oferecer um imenso sacrifício ao seu falso deus Dagon, celebrando a queda de Sansão. Milhares de adoradores lotavam um vasto templo pagão, zombando abertamente do Deus de Israel. Quando os corações dos idólatras já estavam alegres pelo vinho, exigiram que trouxessem Sansão da prisão para que servisse de diversão. O antigo herói foi exposto diante da multidão barulhenta, servindo de espetáculo sob as colunas centrais. Sansão, mantendo a serenidade espiritual no meio daqueles terríveis insultos e escárnios, sussurrou ao jovem que o guiava pela mão para que o deixasse apalpar as grandes colunas de pedra sobre as quais o templo se sustentava, para que pudesse se apoiar nelas. O imenso edifício pagão estava completamente lotado de homens e mulheres, incluindo todos os líderes filisteus, e cerca de 3.000 pessoas assistiam do terraço a humilhação final do outrora temido campeão hebreu. Foi nesse momento extremo que Sansão clamou ao Senhor com toda a força de sua alma. Senhor Deus, peço-te que te lembres de mim e fortalece-me só esta vez, ó Deus, para que de uma vez me vingue dos filisteus. Apoiando-se firmemente nas duas colunas centrais que sustentavam o templo, uma com a mão direita e a outra com a esquerda, ele exclamou em alta voz: Morra eu com os filisteus. E empurrando-as, o grande templo desabou sobre todos. Parte final. O retorno para casa. O estrondo ensurdecedor da queda deu lugar a um silêncio sepulcral que cobriu toda a cidade de Gaza. Sob as pesadas e poeirentas ruínas do templo de Dagon, jaziam agora todos os governantes dos filisteus e milhares de espectadores. O livro de Juízes, capítulo 16, registra uma verdade solene e impressionante. Sansão matou muito mais filisteus na sua morte do que durante toda a sua vida ativa. O orgulho daquela nação pagã foi completamente esmagado em um único instante pelo Deus vivo. Ao saberem da terrível tragédia, os irmãos de Sansão e toda a numerosa casa de seu pai desceram com coragem até Gaza. Com profundo respeito, dor e tristeza, eles removeram cuidadosamente o corpo do herói dentre as pesadas pedras e escombros do templo destruído. Eles o carregaram com reverência de volta para as colinas de sua infância e o sepultaram entre as cidades de Zorá e Estaol, no túmulo de Manoel, seu pai. Sansão finalmente descansava em paz. As escrituras sagradas registram que Sansão liderou e julgou o povo de Israel com justiça durante 20 anos. Embora sua trajetória pessoal tenha sido marcada por falhas graves, paixões cegas e consequências dolorosas, seu clamor final demonstrou um genuíno arrependimento. No último momento de sua existência terrena, ele não confiou em seus próprios músculos, mas humilhou-se profundamente diante do Criador, reconhecendo que toda sua força vinha exclusivamente da soberania divina e do Espírito do Senhor. Séculos mais tarde, o Novo Testamento reservou um lugar de honra para o juiz de Israel. O autor da Epístola aos Hebreus, no capítulo 11, versículo 32, eternizou o nome de Sansão na célebre e inspiradora galeria dos heróis da fé. Ao lado de grandes homens como Gideão, Baraque e Davi, Sansão é lembrado para sempre não por suas quedas, mas pela fé inabalável que fez clamar a Deus no momento de extrema fraqueza. Para todas as famílias que hoje ouvem esta história, a trajetória de Sansão deixa um ensinamento eterno. Ela nos lembra de que o pecado destrói, mas a maravilhosa graça de Deus reconstrói a partir das cinzas. Mesmo nos dias mais escuros, o Senhor ouve a oração humilde de quem se arrepende. Assim se encerra a jornada do homem mais forte do mundo, que encontrou na fraqueza a sua maior vitória espiritual, glorificando o Deus eterno de Israel. Epílogo: a força do arrependimento. A história de Sansão não é apenas um relato do passado, ela ecoa em nossas próprias vidas hoje. Quantas vezes, cercados pelas distrações e tentações do mundo moderno, vacilamos em nossa aliança com Deus e nos sentimos espiritualmente fracos ou aprisionados?
O erro de Sansão foi esquecer que sua força não vinha de si mesmo, mas da presença do Espírito Santo. Assim como ele perdeu a visão, muitas vezes o pecado nos cega para o propósito divino, nos afastando do caminho da santidade. Mas a graça do Senhor é maravilhosa e reconstrutora. Mesmo no fundo do poço, quando os inimigos celebram a nossa queda, há esperança. O crescimento do cabelo de Sansão na prisão simboliza que Deus não anula sua aliança quando há um arrependimento sincero. Como está escrito no livro de Juízes, capítulo 16, versículo 28. Sansão clamou ao Senhor e disse: Senhor Deus, peço-te que te lembres de mim e esforça-me agora só esta vez. Clame também você hoje por restauração espiritual. Essa história nos lembra que o nosso Deus é o Deus das segundas chances. Ele se move no nosso momento de maior fraqueza para manifestar o seu poder extraordinário. Na segunda carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo 9, o Senhor nos afirma: A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Quando reconhecemos nossa total dependência do Criador, as colunas do medo, da opressão e do desânimo que nos cercam começam a ruir pela autoridade do nome do Senhor Jesus. Portanto, não importa o tamanho do templo de problemas que se levantou contra sua vida ou sua família. O mesmo Deus que ouviu o clamor desesperado de Sansão entre as colunas do templo filisteu está atento à sua voz neste exato momento. Consagre sua vida diariamente. Guarde seu coração das ciladas sutis do inimigo e viva na plenitude do Espírito Santo. O seu chamado é para ser vitorioso, pois aquele que começou a boa obra em você é fiel para completá-la. Você faz parte desta grande história de fé que continua sendo escrita hoje. Se esta mensagem tocou o seu coração e fortaleceu a sua fé no Deus dos milagres, inscreva-se agora mesmo no canal Bíblia por Partes. Ative o sino das notificações para não perder as próximas histórias bíblicas que trarão inspiração e esperança para seu lar. Deixe o seu comentário, compartilhe este vídeo com quem precisa de restauração e que o Senhor Deus abençoe ricamente a sua vida.